poder assistir depois. Então tá, hoje é a nossa terceira aula, tá passando super rápido, né, turma? São 14, a gente já tá na terceira, passa super rápido. Lembrando que quarta a gente não tem aula, tá? Porque é feriado, dia 26 é feriado. Aí essa quarta vocês não têm aula. Mas hoje a gente vai continuar falando sobre a parte de... É uma moto na rua, que eu tô perto, minha casa é pertinho da rua. É home office. E hoje a gente vai continuar falando sobre a parte da distribuição das camadas eletrônicas. A gente vai ver uma outra... Semana passada a gente viu uma forma da gente saber quantos elétrons a gente tem nas camadas eletrônicas. E hoje a gente vai ver o que complementa aquele método que a gente viu, que é outro método que chama o diagrama de Pauling, ou diagramas de níveis, de subníveis, e nós vamos ver como que a gente consegue fazer para descobrir qual que é a camada que tem mais elétrons, qual que é a camada que é mais energética. Então, hoje a gente vai ver essa parte, tá? Esse nosso tema. Vai parecer meio complicado, mas aí uma mensagem de incentivo, vamos ficar calmos, estudar química, não é tão complicado. Vamos manter a calma, vai ser tranquilo. Talvez no começo fique meio confuso, mas depois vai se acomodar. Então, esse diagrama que a gente vai ver hoje chama diagrama de distribuição eletrônica, ou diagrama de diagonais, ou diagrama de Pauling. Você pode achar com esses três nomes, todos se referem à mesma coisa. Vai ser um modelo que vai auxiliar para a gente descobrir a parte de como está configurado esses elétrons nos nossos átomos e traçar quais são essas propriedades. Que nem eu falei para vocês, a gente vai ver quantos elétrons a gente tem em cada camada, qual que vai ser a camada que tem mais energia. Então, através desse diagrama, a gente consegue descobrir essas informações. Então, esse vai ser o nosso estudo da aula de hoje. Lembrando algumas informações que a gente viu na aula da semana passada, né? Então, o que é um átomo? Só para a gente relembrar. Então, o átomo é uma partícula que vai compor todas essas substâncias. E todos os átomos, eles são compostos, né, pelo núcleo e pela eletrosfera que está ali em torno do nosso núcleo, né? Só uma revisãozinha. O núcleo é composto pelos prótons e os nêutrons. Os prótons, eles vão ter uma carga positiva, os nêutrons não têm carga, enquanto os elétrons que estão no entorno, né, orbitando ao redor desse nosso núcleo, eles têm uma carga negativa. Como o número de prótons é igual ao número de elétrons, então o nosso átomo ele não vai ter uma carga, porque a gente vai ter o positivo com o negativo, o mesmo valor, a gente não vai ter carga nenhuma dos nossos átomos. Quando a gente colocar uma carga a mais, a gente vai estudar sobre isso na próxima aula, né? Como que fica essa questão quando a gente coloca algum elétron, alguma carga a mais. Mas vamos lá, então, só para a gente revisar e relembrar quais que são as informações que a gente viu. Quando a gente fala de camadas eletrônicas... Boa noite, Sérgio. Boa noite. Quando a gente fala sobre as camadas eletrônicas, a gente tem que lembrar que a gente vai ter sempre no máximo 7. Obviamente, igual vocês fizeram a atividade da semana passada, nem sempre a gente vai ter essas 7 camadas eletrônicas. Vai ser conforme a quantidade de elétrons que a gente vai ter nos nossos átomos. Então, pode acontecer de ter as 7, assim como pode acontecer de ter só uma. E a mais próxima do nosso núcleo, ela chama a letra K, né? Ela tem esse nome da letra K e vai seguindo, né? A segunda é a letra L, a terceira é a letra N, e cada uma vai ter um máximo de número de elétrons. Então, a gente consegue ver aqui nessa tabelinha, né? A gente vai ter esses 7 níveis energéticos, porque serão as 7 camadas que a gente tem, essas nossas 7 camadas eletrônicas. Cada uma vai ter seu número máximo de elétrons. A K vai ter 2, a L vai ter 8, a nossa M terá 18, nossa N terá 32, nossa O terá 32, nossa P terá 18 e a nossa Q terá 8, ok? Então, cada uma tem um determinado número que a gente vai ter que seguir e a gente não vai passar desses valores. Então, por exemplo, na camada K, a gente não vai conseguir colocar 3 elétrons, não, porque o máximo é essa quantidade. E nessa imagem do lado aqui da direita, a gente consegue ver como que eles estão distribuídos, né? Então, a gente tem nosso núcleo. No nosso núcleo, lá do nosso átomo, nós temos os prótons e os nêutrons. E nós vamos ter essas 7 camadas eletrônicas. Quando a gente fala desse diagrama, que é o que a gente vai estudar hoje para determinar essas outras propriedades,
nós temos a parte da nossa tabela periódica. Então, até algumas tabelas periódicas que a gente pega, ela já vem com essa parte da distribuição eletrônica. Uma tabela periódica, ela vai ser organizada de forma que o número atômico vai ser de ordem crescente. Então, vocês lembram o que é o número atômico, que a gente até viu na aula da semana passada? É a quantidade de elétrons, né? E prótons, né? Isso, exatamente. Muito bom, Roberto. Então, o número atômico é a quantidade de prótons. E a quantidade de prótons no átomo vai ser igual à quantidade de elétrons que a gente vai ter naquele átomo. Então, quando a gente pega uma tabela periódica, depois, não sei se a gente vai chegar a estudar hoje, mas vamos ver. Mas a gente tem quando a gente pega essa tabela, ela está organizada de uma forma que esse número atômico, que é esse número de elétrons e esse número de prótons, estão em ordem crescente. Esse diagrama das diagonais, quando a gente junta o diagrama das diagonais com a nossa tabela periódica, a gente consegue ver algumas informações sobre os átomos que compõem esses nossos elementos. E um exemplo dessa informação que a gente vai ver na aula de hoje é a parte dos subníveis de energia. Então, a gente vai ver qual camada que apresenta um nível maior de energia e uma que apresenta um nível menor de energia no nosso átomo. E elas vão estar dispostas, né, do menor para o nosso maior nível de energia. Aqui, ó, a gente tem essa tabelinha que a gente já viu, né? A gente vai ter essas 7 camadas. Então, a gente vai ter a K, a L, a M, a N, a O, a P e a Q. Então, cada uma vai ter o máximo número de elétrons que a gente vai encontrar naquela camada. E a gente vai ter os nossos níveis energéticos, de 1 até 7. E quando a gente coloca nesse nosso diagrama de Pohle, a gente fala sobre subníveis de energia. Então, essa parte dos subníveis de energia, nós teremos 4 subníveis. Então, ó, a gente vai ter 4 subníveis. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou dar um zoom na nossa tabela. Achei que dá para ver mais ou menos. Então, nós teremos essa parte desses subníveis de energia, que é para determinar quanto que o nosso átomo ele vai ter de energia. Então, por exemplo, na nossa camada K, a gente vai ter apenas um subnível de energia. A gente vai ter só esse nosso S. O que significa, né? Então, significa, ó, o nível energético é o nível 1, o nosso S, já vou mostrar aqui para vocês qual que é o significado, e o nosso 2 aqui significa o nosso número máximo de elétrons que a gente pode ter nessa camada, ok? Então, aqui a gente vai ter, no caso, quando a gente tem uma camada eletrônica que ela vai ter apenas o nível de energia 1, a gente teria o subnível apenas 1s ao quadrado, 1s de 2. Então, significa que a gente teria apenas no nível energético de 1 e teríamos 2 elétrons nele. Calma que a gente vai analisar com mais calma isso aqui. Deixa eu só passar para você essa parte do subnível. Ó, quando a gente fala desses subníveis de energia, a gente tem as camadas. Então, a gente tem aquelas 7 camadas, a K, L, todas aquelas que a gente já fez no nosso estudo. E essas camadas, elas serão compostas por subníveis. Então, esses subníveis vão dividir aquela quantidade que a gente tem na nossa camada. Então, por exemplo, na nossa camada 1, a gente vai ter 2 elétrons no máximo. No subnível de energia S, vai ter no máximo 2. Então, ok, a nossa camada K vai ser composta de um subnível só. Quando a gente fala da parte da nossa camada L, ela é composta por 2, ela pode ter no máximo 8. Então, no subnível dela, a gente vai ter 2 subníveis, porque a gente vai precisar de 2 do nosso S e de 6 do nosso subnível P. Mas como se apresenta isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa imagem, que vai ficar mais fácil da gente conseguir fazer essa visualização, ó. Deixa eu dar um zoom aí. Aqui, que fica mais fácil da gente conseguir fazer essa visualização. Nós temos aqui, ó, vamos supor, a gente tem aqui o nosso núcleo e aqui são as nossas camadas. Então, a gente tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, a gente tem as nossas 7 camadas. Nessas nossas camadas, a gente vai ramificar em subníveis. A gente vai ter nosso subnível S, o nosso subnível P, nosso subnível D e nosso subnível
Qual que eu pulei? S, P, D e F. Isso. Então, nós teremos esses 4 subníveis. Cada subnível nosso vai ter uma quantidade de elétrons que a gente vai apresentar nesse subnível. Então, é como esses nossos elétrons, eles estão arranjados nas nossas camadas. Então, a gente tem a camada do subnível que mostra como que eles estão arranjados na nossa camada. Então, aqui, ó, nós temos a nossa primeira camada, que é a nossa camada K. Na nossa camada K, a gente vai ter o subnível S apenas, porque no nosso subnível S a gente tem 2 elétrons. Então, beleza. Então, a gente vai ter apenas o subnível S. Ele vai ter um nível de energia menor. Então, no caso, se a gente falar da parte de energia, quanto mais próximo a gente está do nosso núcleo, a energia vai ser menor. Até pela quantidade, a gente pode associar mesmo a quantidade de elétrons que a gente tem. Então, ele vai ter um número menor ali de energia. Quando a gente chega na nossa segunda camada aqui, ó, nossa camada L, a gente sabe que ele pode ter no máximo 8. Só que quando a gente coloca em subníveis, a gente vai ter 2 subníveis, que é o nosso S, que a gente tem 2 aqui, e o nosso P, que a gente pode ter 6. Então, 2 mais 6 aqui. Só que aqui não está representado 6, porque está 2 vezes o Pzinho aqui, tá? Então, 2 vezes o nosso Pzinho, que é 2, tá? Então, aqui no caso, esse apresenta como 2 e esse apresenta como 6, tá? Só porque ele diminuiu na imagem para ficar mais agrupado, tá? Então, aqui é 2 e aqui é 6. Multiplica por 2 as bolinhas, tá? Vê as bolinhas, multiplica por 2. Então, a gente tem... Então, no nosso camada L ali, então na nossa camada L, a gente pode ter, no máximo, 8 elétrons. Quando a gente coloca em subníveis, a gente vai ter o subnível S e o subnível P. Nosso subnível S significa que a gente tem 2 nesse subnível. E nosso subnível P significa que a gente tem 6. Então, 2 mais 6, a gente chega em 8. E essa parte do subnível significa para a gente conseguir determinar quanto que a gente vai ter de maior energia, quanto esse nosso elétron terá de maior energia. Então, qual camada ali eu vou saber que ele vai ser mais energética. Então, para isso que serve a parte do subníveis que a gente está vendo aqui agora. Então, a gente viu semana passada a parte das camadas, que a gente só queria descobrir quantos elétrons a gente tinha. E agora a gente quer descobrir quem que é mais enérgico e quem que é menos enérgico. Aí vocês vão perguntar, mas para que isso? Na próxima aula, a gente também vai estudar sobre uma parte do raio atômico que a gente tem dos nossos átomos. E a gente usa muito essa informação de saber a quantidade de energia, qual que é a camada que vai ser mais energética do nosso átomo. Então, por isso é muito importante a gente reter bastante a informação dessa aula de hoje. Mas vamos para a próxima. Então, a gente já viu a K aqui, que a gente tem um S, que significa que a gente tem 2. Aí, a gente vai para a nossa L e agora vamos ver a nossa M. A nossa camada M, a gente vai ter, ó, 3S, o nosso 3P e o nosso 3D. Então, a gente vai ter na nossa camada M, vocês lembram quanto que a gente pode ter? Em qual? Na nossa camada M. 8. 18. 18 ou é 32? L? M. Qual que é? M. A, M. N. De navio? M de Maria. 18. Isso, 18. Isso mesmo, 18, né? Oi. 1, 2, aí representa as camadas, né? Por exemplo, 1, aí 1S, 2S, 2P, aí é a camada. Isso, é nossos subníveis. Não. Nossos níveis ali de energia, que a gente vai aumentando. Entendi. Do 1 mais baixo até o 7 mais alto. Então, aqui, ó, no nosso caso, quando a gente fala da nossa camada M, a gente vai ter, como a gente viu, né? Nossos subníveis pode ser o nosso S, o nosso P e o nosso D, então, e o nosso F. Então, cada um vai ter uma quantidade máxima de elétrons que a gente vai ter nesses nossos subníveis. Então, só para ficar bem guardadinha a informação, né? Quando a gente fala no nosso S, a gente pode ter 2. Quando a gente fala no nosso P,
a gente pode ter 6. Quando a gente fala no nosso D, a gente pode ter 10. E quando a gente fala no nosso F, a gente pode ter 14. Então, essa parte da nossa distribuição vai depender da quantidade máxima que eu vou ter em cada camada. Então, quando a gente fala na nossa camada M, a gente vai poder ter no máximo 18. Então, a gente pode ter ali no máximo 18. Então, essa distribuição será de uma forma, ó, que a gente vai chegar na nossa terceira camada. Então, a gente vai ter, ó, o 3 de S, que o nosso S a gente já sabe que é 2, então a gente já tem 2. O nosso 3P, a gente sabe que é 6, então aí a gente chegou já em 8, né? 6 mais 2 que a gente já chegou em 8. E o nosso 3D aqui, que significa que a gente pode ter 10, então a gente somou mais 10. Então, dessa forma, a gente terá 18 na nossa camada. Nessa nossa camada aqui, nessa camada N. E assim sucessivamente. Então, a gente vai somando essas partes para a gente conseguir chegar na nossa quantidade de elétrons dentro dos nossos subníveis. Então, aqui, ó, na nossa N, ó, vamos lá aqui na nossa N. Tem o S, o P, o D e o F. Então, quando a gente soma 2 mais 6 mais 10 mais 14, a gente chega em 32, que é o máximo. Na nossa camada O aqui, ó, que é a nossa quinta, né? Vai ser também 32. Então, se a gente faz essa soma, a gente chega também em 32. Quando a gente fala na nossa camada P também pode ter 18. Então, aí, 2 mais 6 mais 10. Então, chegamos em 18. E na nossa camada Q, a gente pode ter no máximo 8. Então, a gente tem 2 mais 6, a gente chegou também em 8. Então, essa aqui, a primeira coisa que a gente está vendo é como que é essa distribuição. Então, a primeira coisa é como é a distribuição. Depois a gente vai agora estudar por que a gente tem essas setinhas aí, né? Então, a gente viu que a gente tem umas setinhas para a gente fazer essa distribuição, mas primeira coisa... Oi! Só passa a tabelinha aí da subcamada aí. Passo. Rapidinho, só para me copiar. S2, P6, D10 e F14. Isso. Uhum. Tá, beleza. Então, dentro, né, das nossas... A gente tem as camadas, que é o K, o L... que são essas 7 camadas, e dentro dessas camadas a gente tem essa parte desses nossos subníveis. Então, dependendo da quantidade de elétrons, é a quantidade de subníveis que a gente vai ter. Então, a gente pode ter no máximo esses 4, mas vai apresentar ou não esses subníveis, então depende. Que nem a gente viu ali no slide anterior, vai depender. Então, voltando aqui para esse slide, dessa nossa tabelinha aqui, cada um vai ter essa quantidade máxima de elétrons e cada um vai ter o seu subnível de energia. Então, a gente quanto mais afastado a gente fica do núcleo, maior será a nossa energia. Então, por isso que a gente classifica de 1 até a 7. E essa parte do nosso S, o nosso P, nosso D e o nosso F determina o nosso subnível. E esse nosso subnível apresenta um número máximo de elétrons que cada subnível pode ter. Se a gente faz a soma deles, a gente vai chegar no número máximo de elétrons. Então, por exemplo, aqui, ó, só retomando, vamos pegar a nossa camada P ali. Nossa camada P, no nível energético, ela é a penúltima, né? Então, ela é a sexta. Ela vai ser a nossa sexta camada. Pode ter, no máximo, 18. Se eu sei que ela pode ter, no máximo, 18, ela terá 3 subníveis. Por quê? O meu primeiro subnível S, posso ter 2. O meu segundo subnível P, posso ter 6. E o meu terceiro subnível D, eu posso ter 10. Então, eu tenho 2 mais 6 mais 10, eu chego em 18 elétrons dessa forma. Aqui a gente tem, falando mais sobre essa parte do diagrama, né, o que significa esses nomes, né? Então, a gente tem S, P, Professora, D e E. Oi! Se algum nível tiver número ímpar, como é que faz para estabelecer a subcamada? Porque ela é toda impar? Não, calma aí que a gente vai chegar lá. Na parte da distribuição. Né? Não, aqui a gente está, por enquanto, falando só dos números máximos.
Mas isso não vai impedir a gente de fazer a distribuição. A gente já vai fazer a parte da distribuição para cada um, dos nossos números atômicos, tá? Então, vamos lá, ó. A gente tem, segurem a dúvida, que já, daqui a pouco eu já respondo. A gente tem essa camada K, que ela vai apresentar um subnível só, né? Porque a gente vai ter 2 elétrons. Nossa camada L, 2 subníveis, S e o P. E o D, nossas outras camadas, a gente tem a D e a F, que a gente utiliza nas nossas subcamadas, a gente utiliza em outras camadas. Então, vamos lá aqui, ó. O que significa cada uma delas, né? Então, o nosso S significa o sharp, que é o nítido, o nosso P significa o principal, nosso D, difuso, e o nosso M, fundamental. Então, o que significa essa parte desses nossos subníveis? O que significa esses nomes? Significa como que está apresentando ali o nosso átomo. A gente não vai estudar tão a fundo essa parte na aula de hoje, porque a gente vai estudar mais quando a gente for ver a parte da tabela periódica. Mas a gente saber o que significa cada um por enquanto, tá? Então, significa o nítido, principal, difuso e fundamental. É quando a gente começa a falar da nossa parte dos nossos raios atômicos e a parte da energia do nosso átomo. Cada parte desse subnível vai apresentar um número máximo de elétrons que a gente pode ter. Fico repetindo toda hora para depois a gente nem precisar consultar, tá? Então, podem parecer, meu Deus, a professora repete demais, é para a gente não consultar mais, para ficar gravado. Então, S2, P6, D10 e F14. Beleza? Então, sonhem com esses números. Não, mentira, sonhem não. Então, vamos lá, ó. A gente viu ali na nossa outra página que a gente tinha ali os nossos subníveis e a gente tinha algumas setas, né? Então, mas o que significavam essas setas, né, que a gente viu ali? A gente aplica essas setas para a gente descobrir a parte da nossa sequência energética. Então, a gente vai ter esse diagrama de diagonais, a gente consegue descobrir uma sequência energética. Então, por isso que ele tem essa parte das nossas setas. E é o que a gente vai utilizar para a gente descobrir a nossa parte dos nossos números atômicos. Então, aqui, ó, só revisando, né, o nosso nível energético. Então, a gente pode ter de 1 a 7 de nível energético. O nosso S pode ser S, P, D ou F, é o nosso subnível de energia. E esse nosso valor aqui é o nosso número máximo de elétrons. Mas até como o Roberto perguntou, ué, mas está tudo par. Se eu precisar chegar num outro valor. Então, a gente pode alterar, porque isso significa o nosso número máximo que a gente pode ter ali no nosso subnível. Mas se, por exemplo, a gente vai ver uns exemplos mais para frente. Eu preciso no meu... Vamos supor aqui que vou ter só até o meu 2S, que eu tenho um elemento que eu vou ter só número 3, né? Então, meu número atômico é de 3. Eu tenho só 3 elétrons. Então, eu vou usar 2 desse e um dessa meu outro subnível. O que significa isso? Eu vou continuar tendo as duas camadas, mas eu vou ter apenas esse subnível S existindo. Então, eu vou ter, no caso, só o subnível S da primeira camada e o subnível S da segunda. Mas vamos fazer uma análise aqui com calma de como que a gente faz essa parte do diagrama da diagonal. Então, por isso que ele também chama diagonal, que é como a gente descobre essa sequência. Então, vamos lá. A gente já tá careca até de ouvir sobre isso, né? Que o nosso K, a gente vai ter um S2 aqui. 2 elétrons no máximo. E aqui está feita a nossa distribuição dessa forma para nossa quantidade máxima de elétrons. A gente vai fazer essa parte da nossa sequência energética, que é uma das formas da gente descobrir qual que vai ser o nosso subnível mais energético e qual que será também a nossa camada de valência, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que significa essa camada de valência. Então, essa parte da nossa distribuição aqui, que a gente faz essa parte do diagrama de diagonais, é principalmente para a gente descobrir qual que vai ser o nosso subnível mais energético, que é onde a gente vai parar ali. Então, vamos lá, ó. A gente começa da direita para a esquerda. Então, esse aqui é o nosso arranjo. Então, quando a gente for fazer as nossas atividades, a gente vai se basear nela, ok? Então, a gente começa aqui, 1S2. Aí, a gente traça aqui, ó, da direita para a esquerda,
faz a voltinha e vamos de novo. Aí a gente vai passar no 2S2. Então, a gente está formando a nossa sequência. Aí a gente faz a nossa voltinha aqui e vai passar no 2P6 e 3S2. Então, por exemplo, eu preciso que o meu elétron ele tenha 10. Então, ele vai ter só o número 10 ali de número atômico. Então, eu vou passar aqui, vai ser 2, mais 6. Então, a gente chegou no nosso 10. Então, eu pararia aqui. Mas vamos supor que ele tem que ter 14. Então, tá, aqui eu já tenho 10. Vou somar mais 2. Já que eu somei mais 2, eu vou ter 12. Faço essa voltinha e pararia aqui agora. Eu tinha falado 14, né? Então, 10, 2. E aqui eu usaria só 2, então. Então, essa é uma forma da gente também determinar a quantidade do nosso número atômico. Então, a gente vai seguir nessa nossa sequência, pega essa sequência das diagonais e descobre a quantidade de número atômico e em qual camada eu pararia. Então, nesse caso, se eu teria 14, eu pararia nessa camada M aqui, com o subnível 3P, valendo 2 ali no final. Seria 3P elevado ali a 2, ok? Mas a gente pode seguir. Então, vamos seguir aqui, ó, 3P6, para a gente descobrir como que fica essa nossa sequência. Aí aqui, ó, 4S2, faz a voltinha e a gente vai para 3D10, 4P6, 5S2, fazemos a voltinha, 4D10, 5P6, 6S2, faz a voltinha de novo, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, faz a voltinha e por último a gente tem 5F14, 6D10 e 7P6. E essa é a nossa sequência do nosso diagrama de diagonais. Que a gente vai utilizar essa nossa sequência para a gente descobrir qual que vai ser o nosso subnível mais energético. Então, assim, a gente tem que saber fazer essa diferenciação entre as nossas camadas e os nossos subníveis. Então, as nossas camadas apresentam apenas a nossa quantidade de elétrons. Então, a gente vai saber se tem 2, 8, 14, 10, 32, 80. A gente vai saber a quantidade de elétrons. Mas a gente não sabe como eles estão arranjados ali. Qual que é a nossa parte mais energética. Então, a gente consegue, através desse diagrama das diagonais, ou diagrama de Pauli, descobrir quanto que a gente tem, qual que é o nosso subnível mais energético, que a gente vai usar para descobrir umas outras informações de energia do nosso átomo. Mas vamos colocar isso, deixa eu ver se já é próximo. Vamos colocar um exemplo, né? Que quando a gente coloca em exemplo, fica sempre mais fácil da gente conseguir visualizar. Então, vamos usar a distribuição eletrônica de 2 aqui. Vamos utilizar a primeira ali do nosso lítio, né? Então, esse nosso Li. O nosso lítio, ele tem um número atômico de 3. Então, o número atômico dele vai ser 3. Então, a gente vai fazer essa distribuição. Se a gente fosse fazer a distribuição apenas das nossas camadas eletrônicas, a gente já saberia, ó, a gente já tem na nossa cabeça que o nosso K, a gente pode usar 2 no máximo, então eu já uso os 2 do K. E o nossa camada L, a gente pode usar no máximo 8. Eu vou precisar de um só. Então, beleza, a gente já saberia que estaríamos usando 2 camadas. Essa informação a gente já teria na nossa questão das nossas camadas, né? A gente usou a K e a L. Mas o que a gente quer descobrir aqui é como que a gente vai, quais que serão a parte dos nossos subníveis, como que tem essa parte dessa apresentação. E, então, a gente vai fazer essa parte do nossa diagonal. Então, a gente pega esse aqui que a gente tem como exemplo, que vocês vão basear também para a atividade que a gente vai fazer, e a gente vai, baseado no nosso número atômico, e somando esse nosso expoente. Então, aqui, ó, um S2, eu vou ter 2 elétrons, somei. Vou fazer essa parte do meu diagrama, aqui da diagonal. Então, eu venho aqui da direita para a esquerda, depois volto de novo direita para a esquerda. No meu 2S2, eu vou usar apenas um elétron, porque meu número atômico é 3, eu já tinha 2 na camada anterior, então eu tenho 2 mais 1, eu cheguei em 3. Como que fica essa distribuição? Então, fica 1S2 e 2S1. Então, dessa forma, eu vou ter 2 elétrons
aqui, ó, no meu primeiro subnível ali, e mais um elétron também no meu primeiro subnível, só que na minha segunda camada. Então, dessa forma, a gente faz essa determinação. Turma, dúvidas aqui, por enquanto? Perguntem, façam questionamentos. Chorou, dá um exemplo aí do cabo todas. ímpar de novo, fazendo um favor. Peraí, Por exemplo. repete aí. Dá um exemplo, eu vou dar um exemplo até de um. Por exemplo, do flúor, que é 9. Só para dar um exemplo. Beleza, então. Jonas, qual a sua dúvida? Para não esquecer. Peraí, o Jonas também quer falar. Professora, pode responder essa do Roberto aí. Tá, não esquece não, Jonas, segura aí. Então tá, é 9, né? Vamos colocar do flúor então. Então a gente tem 9. Deixa eu dar o zoom aqui. Então tá, a gente vai ter 9 usando esse nosso... Acho que até quando vocês colocarem no computador de vocês, às vezes a setinha fica melhor de ver. Mas vamos lá, ó. Então a gente começa aqui, ó, sempre do K, da direita para a esquerda dessa parte do nosso diagrama de diagonais. Então, beleza. Se eu tenho 9, eu vou usar 2 do meu primeiro subnível já aqui. Então, eu já tenho 2. Então, eu vou precisar, tá faltando só 7. Eu venho da direita para a esquerda, cheguei na minha camada L, no meu 2S2 aqui, ó. Então, eu vou usar mais 2 desse meu subnível da segunda camada. Então, nesse caso aqui, eu já vou ter 4, então faltando 5. Faço aqui, ó, volto e cheguei novamente na minha camada L. No meu subnível 2P, eu posso usar até 6. Então, nesse caso, eu não preciso de 6, eu preciso só de 5. Então, eu vou usar 5 daqui. Então, a minha distribuição, nesse caso do flúor, ficou 1S2, 2S2 e 2P5. Ficou a minha distribuição. Então, dessa forma, eu vou saber que eu usei 2 camadas. Por quê? Como que eu vou saber isso, né? Então, se eu tenho o número 2 aqui, significa que eu estou na minha camada L. Se eu teria o número 7, significa que eu estou na minha camada Q. Então, eu já sei com essa informação que eu tenho 2 camadas dentro do meu flúor. Então, eu vou ter 2 camadas e ele vai ter 2 subníveis, né? O subnível S e o subnível P. Mais claro? 2P5, então. Coloca isso, 5. 2P5. Pode mudar a quantidade. Ela pode não é mudar, fixa, não tem problema, não é fixa, não. Igual a gente muda a quantidade no K, no L, no M, no N, dependendo da quantidade que a gente vai ter de elétrons, a gente também muda a quantidade nos nossos subníveis. O único cuidado, pode falar, Jonas. Ou seja, só uma coisa a mais para confundir mais a cabeça. Não é para confundir, tem um objetivo, a gente vai ver a parte de energia. Não, é porque o objetivo vai dar uma confundida. É por isso que eu coloquei aquela mensagem motivacional. Fique calmo e aprenda química. Essa parte aqui desse diagrama pode dar uma confundida mesmo. Porque esse negócio da gente faz essa parte dessa diagonal. Mas aí, quando vocês forem fazendo, é isso que eu mostrei. É muito tranquilo. Então, vocês vão realmente... Usa esse de exemplo. Já tem até a setinha ali. E vai fazendo. Então, aí você vai somando. E você vai chegar ali na sua sequência. Então, você vai fazendo essa soma e você chega na sua sequência. Mas vamos ver aqui um outro exemplo, que aí quando a gente vê mais exemplos, vai ficando mais claro para a gente, né? Eu tive um pequeno lapso aqui. Então, quando a gente for distribuindo aqui, sempre tem que colocar, se é na 1, né, que é a K, tem que colocar 1. Quando for para 2, tem que colocar o 2. Sempre identificar qual é, porque o 2S2 aqui quer dizer que estou na camada 2, né? Isso, exatamente. Uhum. Aí segue 3, 4, 5. Isso. Uhum. A única coisa aqui que não vai seguir será o outro aqui, do outro lado aqui, né? Qual? Aqui, eu falo assim, ó, se a gente olhar aqui em linha reta do K até o Q... a gente tem a parte dos níveis, né? Vai aumentando os níveis de energia. Então, aí quando, por exemplo, esse aqui, ele começou com um S, quer dizer que são 2 camadas aqui, aí o outro aqui, aqui 2S, esse 2S
ele está querendo dizer que é a segunda camada, ele está multiplicando por 2 aqui. Só eu fiquei... 2F, 2 significa que a gente está na segunda camada, e o nosso F significa o nosso subnível. Subnível, tá certo. Subnível. Então, aí... São duas também. Ô, professora. Oi, Jonas, fala. Deixa eu entender melhor, ver se é o que eu entendi aqui. Pode falar. O subnível. S é um subnível, P é outro subnível, D é outro subnível e o L é outro subnível. F. É isso? Quase isso. Só a última letra que não, que é o F. Que é esse aqui, ó. F, né? D e E. Subnível. F, isso aí. Isso. Então, quer dizer, eu pego a linha onde tem o S ali, é um subnível. O P é outro subnível. O D é outro subnível. E o F é o outro subnível. Exatamente. Ah, tá. Agora começou a entender. Isso aí. Agora eu amo quando vocês falam, começaram a entender. Fala, Roberto. Eu só fiquei aqui na dúvida o seguinte, aqui é o que eu falo assim, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai ter até o 7 aqui, beleza, são 7 camadas. O que eu tô na dúvida aqui, porque que, por exemplo, aqui vamos jogar aqui na camada N, aqui do exemplo. O porquê que tá 2P6, se a gente tá na camada 3 aqui, que corresponde, aliás, KL... Aliás, KL... Ah, não. Esquece, professor, esquece. Não, tá certinho. É que é diagonal, né? Confunde, né? Aí eu tava mas vamos começar assim, ó. Mas a ideia de vocês é isso mesmo. Tá certinho, vocês estão no caminho, ó. A gente tem... Boa noite, Leonardo. Boa noite, professor. Chegou a parte que você falou, a temida parte do diagrama da diagonal. É chato. Não desencoraja, Leonardo, não desencoraja. Eu confundi a diagonal. Eu tô querendo traçar uma linha aqui na diagonal, assim, uma linha reta na diagonal, mas eu não devo fazer isso. A única linha que eu devo traçar é em cima da letra mesmo. Aí vai dar a quarta, vai dar a quinta, vai dar... Entendeu? Porque se eu traçar uma linha assim... vertical, o problema, entendeu? Eu tava traçando uma linha vertical. Não, aí não funciona. Não funciona mesmo. Não, aí não funciona. Não, beleza. Mas, ó, então fica... Então é isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente chegar, a gente está traçando ali as nossas diagonais e a gente chegou, por exemplo, no 5. Então, o que significa isso? Que a gente tem até a nossa quinta camada ali. Então, a gente tem até a nossa camada número 5, que no caso seria a nossa camada O, se a gente traçou a nossa diagonal. E aí a gente vai analisar em qual subnível que a gente está, que é a parte do subnível energético. E esse de 1 a 7, né, quando a gente estiver no nosso nível 7, significa o mais energético. Né? Então, que também significa a parte que vai afastando as nossas camadas eletrônicas. Então, quanto mais afastada, mais energia a gente vai ter. E é realmente isso, a gente vai analisar do 1 ao 7 para a gente saber qual camada que a gente está. E aí os subníveis vão ter esses 4, que é o S, o P, o D e o nosso F, cada um com o máximo de elétrons. Mas aqui, galera, não tracem uma linha vertical. Do jeito que não tracem uma linha vertical. Não tracem. O máximo horizontal. Mas é assim mesmo. Mas errar é bom, porque a gente sabe depois como faz certo. Então errar é válido. Para aprender bem. Para aprender bem, errar é válido. Tem que tirar esse medo de errar, porque tá errado desse medo de ficar errando. Não tem que errar mesmo, porque a gente já fala da próxima e a gente faz certo. Mas vamos lá, ó. O nosso agora colocando como 10. Que a gente tem aqui o nosso neon, né? Ou chamado de neônio também, esses dois nomes. Ele tem esse número atômico de 10. Então, a gente vai fazer essa distribuição nessa nossa diagonal. Começamos aqui da direita para a esquerda, um S2. Então, a gente vai usar 2 elétrons aqui. Usamos 2, vai faltar 8. Aí, a gente vai subir e desce 2 S2. Então, a gente soma mais 2 elétrons. Então, a gente já tem 4. E está faltando 6, então.
Então, a gente vai descer aqui e sobe de novo na nossa camada L. Então, 2P6. Se a gente tinha 4, a gente precisa de 10, faltava 6. Deu certinho, então. Quando a gente faz essa análise, né, se a gente tivesse só esse valor aqui, ó, nosso 10 NE, a gente tem 1S2, 2S2 e 2P6. Quando a gente faz essa nossa análise, a gente viu que a nosso subnível, nossa camada será de 2, que a gente vai ter um número maior. A gente sabe que a gente pode ter de 1 a 7. Então, quando a gente nota aqui que a gente tem esse número 2, significa a quantidade de camadas que a gente teve também. Então, a gente teve ali, usou 2 camadas. A gente vai ter usado 2 camadas. E essa se refere à nossa camada L e essa à nossa camada K. Ok? E isso serve para qualquer valor que a gente vá ter de número atômico. A gente vai fazer essa distribuição. Mas tá bom, né? Então a gente viu tudo isso, esse negócio confuso de S, D, P, F, meu Deus, coisa confusa, e aí tem um número pequeno lá. Mas pra que isso, né? A gente quer descobrir a parte nossa de energia. Então, quando a gente faz esse estudo dos nossos componentes químicos, a gente quer saber qual que é mais enérgico, qual que é menos enérgico, porque também vai determinar, quando a gente for estudar a parte da nossa tabela periódica, vai determinar a parte dos nossos arranjos, a parte de se a gente pode, como que funciona a parte das nossas misturas, quando a gente mistura esses dois, como que vai ser o comportamento. Então, a gente realmente precisa conhecer cada elemento químico. Obviamente, eu não vou fazer vocês fazerem de cada elemento químico. Depois eu vou passar para vocês uma tabela prontinha, com tudo pronto. Mas a gente precisa saber de onde que vem essas informações, antes da gente pegar a informação pronta. Uma das informações que a gente faz a análise é a parte da nossa camada de valência. Como o próprio nome já diz, a gente não está analisando aqui um subnível, a gente está analisando uma das nossas camadas. Nós temos essas 7 camadas presentes. A nossa camada de valência vai ser essa última camada que vai ser ocupada por elétrons. E como que a gente vai determinar? Então, é isso que a gente tinha falado, né? Então, a gente vai analisar esse nosso número. Então, por exemplo, a gente fez do nosso lítio. A gente tinha 1S2 e 2S1. Esse nosso 2 se refere à nossa camada. Então, a gente sabe que a nossa camada de valência, que é a última camada que a gente vai ter elétrons, vai ser, no caso, nossa camada L. No caso, para o lítio aqui, falando do nosso lítio. Então, no lítio, a gente vai ter a nossa camada L, vai ser a nossa última camada. Essa aqui é uma outra forma da gente ver aquilo que a gente estava fazendo na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente seguiu outros tipos de regras, só determinando nossas camadas. Então, aquela última camada que a gente descobria ali, né, significava a nossa camada de valência, né? Então, alguns, por exemplo, deu O, outras deu o nosso N, então cada uma deu uma, e esse nosso último significava a nossa camada de valência. E ela pode ser identificada pelo maior nível energético presente na distribuição eletrônica de um átomo. Então, vamos ver aqui outro exemplo, né? Então, se a gente tem o exemplo aqui do nosso ferro, o número atômico dele é 26. Nosso número atômico aqui é 26. Ele passa pela camada 1, ele tem a camada 2, ele tem a camada 3 e ele tem a camada 4. Então, a nossa camada de valência, no caso, será a camada 4, que é a nossa camada N, que vai ser essa última camada que ele vai ter elétron para o nosso ferro. Então, uma outra forma da gente descobrir, e a gente sabe ali, ó, que na nossa última camada a gente vai ter só 2 elétrons. Então, a gente consegue, com essa distribuição que a gente faz, nessa distribuição das diagonais, a gente consegue descobrir essas informações. E vamos lá. Então, a gente está falando aqui da parte de camadas e a parte dos nossos subníveis, né? A parte do subnível mais energético vai ser o nosso último nível escrito nessa distribuição eletrônica. Então, quando a gente faz, que eu mostrei ali para vocês, que a gente vai fazer a gente vai escrever em forma na diagonal. Então, a gente vai escrever ali na diagonal, seguindo aquela regrinha da diagonal ali. Esse último valor que a gente for ter ali, né, esse nosso
último valor da nossa camada, do nosso subnível e do nosso número de elétrons, vai determinar o nosso subnível mais energético. Então, nem sempre a nossa camada de valência vai ser igual ao nosso subnível energético, ok? Então, nem sempre vai ser igual. Quando a gente fala de subnível energético, a gente não está falando da camada. Então, voltando aqui, ó. Por exemplo, o nosso neon, a gente fala de camada mesmo. Então, a camada é aquela quantidade total. Então, no nosso neon, a gente tem dois S2 e 2 P6. Então, essa aqui é a nossa camada, nossa última camada. Então, nossa última camada tem os 2 subníveis. Então, a nossa camada de valência é composta pelos 2 subníveis. No caso do nosso lítio, nossa segunda camada foi composta de um subnível só. A mesma coisa para o nosso ferro, também foi um subnível só. Mas se a gente tivesse, por exemplo, 4S2 e aqui 4P6, então, de outro elemento químico, né? Então, seria 4S2 e 4P6, porque a gente está falando realmente da camada. Quando a gente fala de subnível, vai ser um desses componentes só. Então, quando a gente faz essa parte da nossa distribuição, na nossa diagonal, aí a gente vai chegar, quando a gente escrever, né, seguindo essa sequência da diagonal, então, por isso é muito importante a gente seguir essa sequência da diagonal, a gente vai descobrir qual que é o subnível mais energético. Então, qual que é esse subnível que vai apresentar maior energia dentro do nosso átomo? E nem sempre... Tá, professora. Oi. Mas aí, agora eu fiquei confuso, porque, por exemplo, na última aí do Fê, que deve ser ferro, né? Ah, até ferro. Tudo bem, ele tem 6, ele é o 6, ele tem 6, são 6 elétrons ali, tá, beleza. Mas por que que no Na, que eu não sei, não faço nem ideia do que seja, por que que o S1 é o mais energético se tem se tem, peraí. Pode falar. Na é sódio. 2P, peraí, e o 2P6 aqui? P6? É, Na. Deixa eu quer que eu dê um zoom aqui? Ah, é, P6, isso. Aí, ó, por que que o do P6 tem mais elétrons e ele é menos energético que o S1, que são 2? Ó, lembra quando a gente fez ali o estudo, a gente estava fazendo sobre essa parte, se a gente aplicar nessa parte do nosso Na, a gente está vendo ele até coincide com a nossa camada de valência. Só que a gente foi feito um estudo, né, com essa parte do diagrama de... Ai, agora eu esqueci, diagonal. Eu tenho que fazer o desenho da diagonal aqui. Então, quando foi feita essa parte desse estudo do diagrama da diagonal, foi observado que esse último item que a gente chega, nesse nosso último valor, ele vai ser o mais energético do nosso átomo. Então, realmente, ele pode apresentar um valor mais baixo de elétrons. E a gente pode até questionar mesmo, igual você fez, né? Questionar, falar assim, mas não é a parte não é a parte que tem menos. Mas se a gente observar, por exemplo, o nosso Na, o nosso 3S ali, ele vai ser essa parte do subnível mais energético. Enquanto o nosso Fe ali, a gente vai ter o subnível 4, só que no nosso 3D6, a gente vai ter uma parte maior de elétrons. Então, realmente, essa parte dessa coisa vai coincidir ou não. Mas a gente tem que sempre observar essa parte dos nossos subníveis. Se ele vai ser... Quando a gente for até fazer a junção desses elementos, a gente tem que fazer essa observação desse diagrama. E aqui, ó, até voltou nessa parte. Pode falar, Leonardo. Vamos perguntar pro Linus Paulo por que ele fez isso aí. É uma boa mesmo. Ó, nem sempre a gente vai ter essas coincidências, né, entre a camada de valência e o subnível mais energético. Professora. Oi, Jonas. Mas dentro disso que o Roberto estava perguntando, voltando ali, aonde ele estava falando ali. Eu coloquei esse aqui só para a gente falar, para ficar mais fácil, que a gente vê se a camada... Não é porque o P2 lá, o 2P lá tá na camada anterior, porque o S3 é a camada subsequente da onde está o P2, não é isso? Peraí, repete, por favor. Olha,
2P. NA, né? A gente está analisando o NA. O 2P6. O 2P6. Quando você vai analisar o 2P6, ele está antes do 3S1. Certo? Então, ele está na camada anterior, ou seja, ele está uma camada antes do que está o 3S1. Se você analisar lá pelaquela tabela que a senhora fez, tabela diagonal lá. Se a senhora volta lá, fazendo um favor. Peraí, já volto. Aqui, esse aqui é melhor que a gente ver. É porque aí, o 2P6 aí, ó. 2P6 lá em cima. 2P6, ele está antes do 3S1, porque o 3S2 menos 1, 3S1. Ele está antes, por isso que ele está pertencendo à camada L, né? Camada M. Isso, camada M. 3S está pertencendo à camada N. Por isso que tem mais energia, porque está na camada posterior à camada M, está na camada N. E aqui, peraí, vamos voltar lá, ó. A camada mais enérgica, a gente dá para ver que é sempre a última, né? É a de fora. Mas aqui, ó, vamos olhar o nosso ferro. O nosso ferro, a gente tem o nosso 3D6 contra o nosso 4S2. Vamos olhar aqui, ó. Porque o 3 pode ir até 10, né, professora? 3D10 lá, né? Isso, exatamente. Mas vamos analisar aqui, ó. Vamos lá. Peraí. A gente tem o nosso Na aqui, nosso sódio, a gente tem o 3S1. Enquanto o nosso ferro, vamos focar aqui no 3D6, que não é o nosso 4S2. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem nosso 4S2 e o nosso 3D6, certo? E me colocando... Não, eu só tava falando sobre a pergunta... Não, mas me provar para vocês, peraí. A pergunta do Roberto lá. Não, então, eu já vou responder, peraí. Ó, então, vamos lá, vamos colocar o ferro de novo. Aqui, no nosso ferro. A gente tem o nosso 4S2, que a gente poderia realmente achar que é a parte mais enérgica, porque o nosso 4 ali é dessa nossa camada número 4. Mas a gente tem o nosso subnível mais energético vai ser o nosso 3D6. Por quê? Porque realmente ele vai estar mais afastado. Quanto mais afastado ele tiver, então essa parte do nosso subnível também significa da parte do quanto mais afastado ele tiver. Então, quanto mais afastado ele tiver, maior energia ele vai ter. E vamos lá para o nosso Na, nosso sódio. Então, a gente tem o 1S2, 3S2, 2P6 e 3S1. No caso do nosso 3S1, foi realmente o nosso último. Então, não tinha como a gente... Ele realmente é aquela parte mais afastada, porque ele foi o nosso último. Se a gente tivesse outros valores, mas vai ser sempre a gente seguir nessa parte da nossa diagonal. Às vezes vai coincidir ou não. É porque da pergunta do Roberto lá, o 3D6 lá está na camada M, que é mais próxima do núcleo. O 4S2 está na camada N, que é mais afastado. Por isso que ele é mais enérgico que os 3D10. Sim, exatamente. Exatamente. É que agora que eu comecei a entender isso aí. O que está no subnível S... O subnível S é o que pertence à camada original. E o subnível D pertence à camada anterior. E o P também vai pertencer entre uma camada e a outra. Isso. Quem está mais perto do núcleo é menos energético. Quem está mais afastado é mais energético. Isso. Quem está mais perto tem menos energia. Quem está mais longe vai tendo mais energia. Exatamente. E aí vai aumentando também a parte das nossas camadas. Das nossos subníveis. Então, a gente analisa a parte da camada e do nosso subnível. É por isso que eu falei que é chato isso aí, Roberto, porque às vezes você confunde mesmo. Você acha que o 3, que tem mais elétron é o mais forte, mas nem sempre o que tem mais elétron é o que é a camada de valência. Às vezes, ó, tá vendo? Aqui tem menos elétron e a camada de valência é ele, o 4S2 lá. Isso, então a gente coloca, por exemplo, no nosso ferro, né? A camada de valência vai ser sempre a nossa última camada mesmo. Então, esse aí a gente pode começar É por isso que eu confundo, que quando a gente olha, a gente acha que quem tem mais elétrons seria o que mais forte, né?
Mas, na verdade, o que manda é a camada. Ficou um pouco confuso mesmo, porque, por exemplo... confunde. Mas tem um monte de outros casos que acontecem esse também. aqui, Por isso que eu falei que é o chato. camada 2, ele é mais próximo do núcleo, faz parte, né? Tá certo. Isso. Agora, esse mais energético aqui... É o que tem mais O elétron ou mais 3 energético, né, professor? O 3D3... Que a gente tem que fazer essa análise realmente dessa parte da nossa diagonal. Então, aí a gente analisa, além da gente analisar a nossa camada, a gente tem que analisar o nosso subnível. Então, o nosso subnível o nosso subnível, que vai ser aquele nosso último ali do nosso, quando a gente for fazer a diagonal, ele vai ser o que vai ter mais energia. Então, pode acontecer dele ter menos elétrons, mas o que determina é a parte do nosso subnível. Subnível. Nas camadas. É por isso que eu falei que é chato. De valência. Se não prestar atenção, você toma tinta. E aqui, ó, falando até sobre o ferro que a gente estava falando, né? Quando a gente tem a distribuição por níveis e subníveis, quando a gente fala, a gente vai fazendo essa parte da nossa diagonal. Mas a gente viu na aula anterior, quando a gente faz a distribuição por camada, né? Então a gente fala que é na camada K, na L, na M e na N. Essa distribuição que a gente fez. Pode ser pela ordem energética ou a ordem geométrica. Então, a gente vai trabalhar com a ordem energética, que a gente quer saber qual que vai ser o nosso subnível que vai ter mais energia, para a gente depois fazer um estudo mais aprofundado. Se a gente fala da ordem geométrica, a gente está baseando nas nossas camadas, né? Então, nas camadas K, L, M e N. Para o nosso ferro, então, na nossa camada K, a gente teve um S2, nossa camada L, 2S2 e 2P6. Nossa camada M, 3S2, 3P6 e 3D6. E nossa camada N, 4S2. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente coloca na ordem geométrica, fica mais fácil para a gente saber quem que é a nossa camada de valência. Que a camada de valência vai ser aquela última que a gente vai ter os nossos elétrons. Então, vai ser na nossa camada 4, que é a nossa camada N. Quando a gente fala da questão de energia, a gente fala nos subníveis que estão distribuídos ali de uma forma na diagonal. Aí seria o nosso 3D6, que é o nosso último subnível ali que a gente vai ter, que é onde a gente vai ter a maior energia. Mas nada melhor do que a gente treinar. Copiem aí qual que vai ser para vocês fazerem. Professora, aquela camada D... Tá demorando. Volta esse último. Aqui no ferro aqui. Do 3S2, 3P6, que é o valor dele mesmo. E esse 3D6 foi... Mas o D é 10, né? Aí a senhora aí fez aquela mudança, a gente colocou o valor que ia dar certo ali. Exatamente. Uhum. É que aí, no caso, fez aquela sequencinha que a gente viu. Não foi numa sequência do diagonal, mas foi numa sequência ali da nossa linha, como se a gente estivesse trabalhando assim. Então, a gente colocou, quando a gente fala da ordem geométrica, colocando assim realmente nessa sequência, nessas linhas. Então, vamos lá. Copiem esse último aqui para a gente fazer. Eu vou deixar um tempinho.
copiar aqui? Sim, sim. Beleza, então, vou colocar lá no diagrama. E aí, vamos lá. Professor, só para relembrar, essa aí ela segue aquelas regrinhas, né? Da aula passada lá, das últimas camadas lá, né? Nesse caso, a gente vai fazer o diagrama da diagonal. Então, aí vocês seguem essa sequência da diagonal para vocês me falarem qual que vai ser a camada de valência e qual que vai ser o subnível mais energético. Não precisa seguir aquela regra da outra divisão, não, né? Não. Vamos só fazer aqui do diagrama das diagonais. Beleza. Aí quem for terminando, assim, termina A, aí manda lá no chat para ver a resposta. Mas no chat daqui mesmo, não do WhatsApp. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Deixa eu parar de gravar, não vai ficar muito comprido.